Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje é dia de Vasco, 8h30 em São Januário pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, uma partida que pode dar novamente a liderança ao Gigante da Colina. E é claro, a gente vai informar tudo o que vai acontecer nesse jogo contra o Bangu, que vem sendo treinado inclusive pelo grande ídolo da história vascaína, Felipe Maestro. O Vasco terá muitas mudanças, poderemos ter aí a entrada tanto do Riquelme quanto também do Luiz Cangá no time titular. O Zé Ricardo testando essas novidades aí entre os 11 nessa partida de hoje e muitas outras informações. E é claro que você, torcedor vascaíno, não pode perder. Então aqui embaixo já deixe o seu placar de quanto você acha que vai ser esse jogo entre Vasco e Bangu. Além da partida, vamos também falar sobre muitas outras novidades. Tem saída de mais um jogador das categorias de base do Vasco de graça, uma grande promessa vascaína. Vamos falar também sobre Matheus Barbosa, na expectativa para essa partida de hoje, mandando um recado para o torcedor, encontro de representantes do Vasco lá nos Estados Unidos e muitas outras notícias para você, torcedor vascaíno. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal. Esse é o canal do torcedor vascaíno, então se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like e, é claro, o seu comentário de quanto você acha que vai ser essa partida de hoje contra o Bangu e qual a expectativa para esse ano de 2022, tranquilo? Mas agora sim, vamos lá, é claro, falar de Vasco da Gama. Eu quero iniciar trazendo informações sobre o encontro que aconteceu ontem lá na Flórida, nos Estados Unidos. Representantes aí do Vasco, né, para ser mais exato, Pedro Seixas, o VP de Projetos Especiais, e também Rodrigo Dias, gerente geral do futebol de base, tiveram aí uma participação no encontro mundial de clubes que acontece anualmente lá em Orlando, nos Estados Unidos, né? Orlando, no caso, na Flórida. Esses encontros aconteceram entre os dias 14 e 15 de fevereiro. É um encontro aí que reúne vários representantes de clubes dos Estados Unidos, do México, do Canadá e também da América Latina. Eles se encontram aí para falar de negócios, formação, novos mercados, oportunidade. Diariamente existem várias palestras, inclusive como está passando essa imagem aí para vocês. Tanto Pedro Seixas quanto também Rodrigo Dias tiveram um encontro mais próximo com os donos aí e representantes, no caso do Orlando City, chegando até mesmo a assistir uma partida profissional da equipe. O Pedro Seixas disse sobre o assunto. Ele falou o seguinte: importante e fundamental estar aqui para estreitar laços e colocar o Vasco cada vez mais no cenário internacional. Deixando bem claro, e é claro, relembrando que não tem nada a ver com a parte SAF do Vasco da Gama. Foi um encontro, né? Foi ali realmente os dois indo representar o Vasco fora do Brasil, mas não há nada a ver com a constituição, com a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. E já que estamos falando, né, sobre mercado europeu, mercado exterior, eu quero trazer informações sobre Caio Eduardo. Caio Eduardo é um cria das categorias de base do Vasco da Gama, de apenas 18 anos, uma grande promessa da base vascaína, que inclusive, mesmo sendo tão jovem, já atuou pela equipe profissional, foi responsável pelo gol do título contra o Bahia pela Copa do Brasil. E o Vasco vai perder o atleta no dia 10 de julho desse ano. Vai perder simplesmente de maneira gratuita, de graça, sem receber nada, porque a diretoria não chegou a um acordo com os representantes do Caio Eduardo. Essa foi a informação que a gente teve ontem através do GE. O GE trouxe mais notícias aí, né, sobre essa situação da saída do Caio Eduardo, que preocupa de fato o torcedor, porque é um cria das categorias de base do Vasco da Gama. E a informação que o GE passou é que o grande responsável pela saída do Caio Eduardo é o ex-diretor executivo do clube, Alexandre Pássaro. Pela informação passada, é que ele teria sido responsável pela renovação contratual do Caio Eduardo lá no ano passado, em 2021. Ele não teve uma postura considerada correta, tanto pelo jogador quanto também pelos seus familiares e os seus representantes. Então, com isso, depois das conversas que os tais, no caso, tanto o Caio Eduardo quanto seus representantes tiveram com o Alexandre Pássaro, depois desse momento, o Caio Eduardo não quis mais renovar com o Vasco da Gama. O Brasil, inclusive, esse ano tentou ainda buscar a renovação contratual do atleta, porque é uma grande promessa, mas o Caio Eduardo já tinha colocado na cabeça que não gostaria mais de permanecer no Vasco e já não queria mais renovar o seu compromisso.
Com relação ao futuro, deverá estar indo ao NK Lokomotiva Zagreb da Croácia, que ofereceu aí ao atleta um vínculo contratual de 4 anos até o final de 2026. Ele já pode assinar no pré-contrato, ainda não assinou, tá com bastante cautela aí, né, com relação ao seu futuro, vai estudar para dar esses próximos passos de uma maneira mais tranquila. Mas o certo é, esses próximos passos do atleta não será no Vasco da Gama. A notícia que de fato chateia é o Vasco perdendo uma grande promessa que viveu durante anos dentro do clube de graça, saindo porque não vai renovar. Deixa claro aí a sua opinião nos comentários de que você acha sobre isso, né? E realmente quem é o grande culpado de toda essa situação. Além disso, falar também sobre renovação. Já que o Eduardo não renovou, um atleta também da base renovou ontem. Miranda, realmente confirmado, renovou seu contrato até o final de 2023 e após, né, realmente ser julgado pela Conmebol com relação à punição que foi imposta nele, ele poderá renovar o seu contrato por mais 18 meses. E ele comemorou através de suas redes sociais. Está passando aí para vocês, ele disse o seguinte: feliz demais por poder renovar meu contrato com um time que me deu oportunidade para o futebol e que tem uma torcida que sempre me abraçou. Apenas gratidão ao Vasco da Gama e seus torcedores. Vamos juntos pelos objetivos. Então realmente, né, a gente espera que o Miranda possa ter aí essa ação, a Conmebol, né, que entrou contra o Miranda, ter essa solução mais resolvida o mais rápido possível para que ele possa de volta estar atuando dentro de campo. Agora, com relação à partida de hoje, né, hoje é dia de Vasco e Bangu, às 8h30 em São Januário, pela 7ª rodada da Taça Guanabara, e o Vasco pode ter mudanças na escalação com relação a esse último clássico contra o Botafogo. O Everton, que acabou estando suspenso nesse clássico, deverá estar retornando à equipe titular na vaga do Leonardo Matos, e além da chegada do retorno, né, do Everton, poderemos também ter a entrada tanto do Luiz Cangá quanto também do Riquelme. O Luiz Cangá entrando no lugar do Ulisses e o Riquelme entrando no lugar do Edmar. Então o Vasco deve ir a campo com o Thiago Rodrigues, o Everton, Cangá, Anderson Conceição e Riquelme. Meio campo, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Peck, Nenê. E o ataque, o Raniel, o Ranigol, né, que vem tendo uma média de gols muito boa na competição. Já são 3 gols marcados. Com relação a desfalques, o Vasco terá desfalques. Yuri Lara e Vitinho ainda seguem se recuperando de sua lesão. A expectativa é que eles retornem antes da partida contra a Ferroviária pela Copa do Brasil no dia 3 de março. E o Zé Gabriel ainda não está à disposição. Já foi inscrito no bid da CBF e no Bira da Ferdi, porém não foi inscrito no prazo estipulado pela federação. Então com isso não está regularizado para atuar hoje contra a equipe do Bangu. Bangu, que vem bem no Campeonato Carioca, como está passando aí para vocês, está na 8ª colocação do campeonato com 6 pontos. Nesses 6 pontos, apenas uma vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Eu falo bem porque é uma equipe inferior, é uma equipe aí que subiu agora, né, realmente retornou à elite do futebol carioca e vem sendo muito bem comandada pelo técnico Felipe Maestro. Das últimas 5 partidas não venceu nenhuma, mas é uma equipe, né, que tem um estilo de jogo bem com a característica do seu treinador. Roda bastante a bola, sabe o que fazer, né, no caso, com a bola no pé. Então o Vasco tem que ficar atento diante do Bangu hoje em São Januário. E como eu falei para vocês, o técnico é o Felipe, um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama. E ele, é claro, mandou um recado sobre essa oportunidade que terá de ir a São Januário novamente, mas dessa vez não como um jogador do Vasco, nem como um torcedor vascaíno, mas como um adversário. Então, fala daí, Felipe, quais são as suas expectativas para essa partida de hoje em São Januário? A expectativa ela é muito grande, né? Um clube que me projetou no cenário nacional do futebol. É um carinho enorme que eu tenho por esse clube, mas hoje sou treinador do Bangu para fazer o máximo para que nós possamos aí buscar o resultado. Então, como vocês viram aí, o Felipe mandou o recado dele, né? Deixou bem claro que realmente é uma expectativa muito grande, mas afirmou que hoje é treinador do Bangu. E se tratando ainda sobre essa partida, ontem foi dia de coletiva no CT Moacir Barbosa. E realmente quem deu a coletiva foi o Matheus Barbosa, o meio-campo aí, inclusive, que será titular nessa partida de hoje contra a equipe do Bangu. E ele mandou um recado para o torcedor e falou sobre a expectativa para essa partida de hoje. Qual será o posicionamento da equipe, a importância desse jogo. Então dê uma olhada aí nas palavras do volante vascaíno. Acredito que vai ser um grande jogo, né? Eles têm uma equipe muito boa, muito bem treinada. O Felipe é um treinador muito inteligente, então a gente vai procurar trabalhar aí
ver o que o professor Zé Ricardo vai passar para que a gente possa fazer um grande jogo. Não é à toa que eles conseguiram a vitória sobre um grande clube, que é o Fluminense, então a gente tem que estar ligado para que a gente possa conseguir os 3 pontos. Então, como vocês deram uma olhada aí, foi o que eu falei. Matheus Barbosa falou, disse com a seguinte frase: vai ser um grande jogo, eles têm uma equipe muito bem treinada, Felipe é muito inteligente. Então é uma equipe que sabe o que fazer com a bola, vai precisar ter total atenção, né, realmente em cima do seu adversário. Mas esse foi o vídeo, torcedor, trazendo todas as informações, falando sobre o clássico. Às 7h30 teremos uma live lá diretamente de São Januário. A gente quer ir para a partida, não está confirmando, mas muito provavelmente novamente uma live em São Januário. Então já ative aqui embaixo o sininho de notificação e 7h30 vem para o canal que a gente estará trazendo todas as informações do Vasco diretamente do nosso Caldeirão. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.